Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos iniciando uma porção que fala de uma história que, quem sabe, está entre aquele time das histórias mais famosas da Bíblia. A história da Arca de Noé, a gente já aprende quando a gente está no jardim de infância, porque é uma história muito, muito linda. Chega a ser... Pensar na beleza dessa história, ela tem uma doçura, né? A pensar que uma pessoa constrói com as suas mãos um, uma arca, né? Um veículo que consegue ser a segurança de toda a espécie criada. Muitos caíram, mas existe essa esperança da continuidade através de Noé e dos seus filhos. Pensar que a criação teve o seu declínio, mas ainda assim existiu aquele herói que, conforme a Torá mesmo fala, um justo que conseguiu receber, perceber a responsabilidade da manutenção da criação, e o Criador vê ele com bons olhos, vê ele como sendo aquele que, né? Ele tem como se ele estivesse recebendo aquele sorriso de um pai orgulhoso do seu filho. Olha, eu posso confiar nesse meu filho, e ele realmente consegue fazer com que a gente ainda esteja aqui, porque se não fosse ele, a natureza, a criação, tudo teria ido por água abaixo, de forma literal. E essa porção é uma porção que é lida sempre no início do mês de Escorpião. E Escorpião é uma energia. A gente tem aqui um escorpião que eu adoro, muito, muito querido e muito amado. E o escorpião, mais do que nada, ele quer se livrar da mediocridade. Eu não gosto de coisa simples, coisa sem... não tem atração, coisas que não são complexas. O escorpião gosta da complexidade, o escorpião gosta, mais do que tudo, de buscar a verdade. Por isso ele gosta do complexo. O simples para ele já não é simples, porque ele sempre vai achar que no simples existe algo ainda para ser descoberto e transformado. Então, o escorpião tem uma força diferente de todos os outros signos e de todas as outras energias. O poder de transformação que está nas mãos do escorpião, nenhum outro signo consegue alcançar. Então, nós passamos por um mês, que foi um mês de entrega para nós de muitas bênçãos. A gente ficou praticamente 21 dias numa festa única. Se a gente pensa que quando a gente está falando sobre festas dentro da Cabala, a gente está falando sobre portais energéticos que entregam para nós uma energia numa forma assim mais aberta, mais fluida. É mais fácil fazer a conexão naquele momento, naquele dia. E depois de passar por um mês que de 28, 29 dias, 21 são portais, agora eu vou entrar num mês onde não existe nenhum portal. Alguns sábios falam que o mês de Resvan se chama Mar Resvan, justamente porque ele não tem uma abertura cósmica como a gente encontra em tantos outros meses. Então não tem a doçura? Realmente, por um lado, aqui já começa a complexidade do escorpião. A doçura para o escorpião é encontrar dentro do amargo o lugar da doçura.
ele quer fazer esse processo. Porque, mais do que tudo, o que o escorpião busca? A gente acabou de fazer aqui a meditação, e eu fiquei pensando no escorpião, e aí a gente foi sendo levado pelas palavras que foram se apresentando, que agora vocês me perguntarem, eu também nem lembro, mas eu sei que o escorpião está buscando a verdade. Mas nós, como seres humanos, cada um uma vivência, cada um uma criação, cada um uma ancestralidade, cada um um ambiente, e talvez as verdades acabam nos afastando uns dos outros, e o nosso processo de crescimento é, quem sabe, ter a compreensão da verdade do outro. Hoje a gente encontra guerras no nosso mundo porque não existe a compreensão da verdade do outro, e aí existe um mal-entendido, um desentendimento, um afastamento, a separação, a fragmentação. E o escorpião tem o potencial de conseguir chegar na essência para conseguir fazer exatamente esse retorno. Porque, no fundo, apesar de todas as diferenças, vai existir um ponto dentro da nossa essência, que se a gente for descascando, 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 tal abacaxi, que também está fazendo parte, fez parte da meditação, a gente vai chegar num ponto que vai ser comum a todos nós, todos os seres humanos. O escorpião quer encontrar esse lugar. Por isso que ele não quer saber da mediocridade. Porque a manada quer fazer o quê? A manada quer encontrar algo comum para poder fazer parte do grupo, para poder ter conforto, para poder ter segurança e para ter uma vida de paz. O fato é que essa vida de paz, enquanto a gente não conseguir descascar o abacaxi, é pura ilusão, porque a qualquer momento alguém pode vir e mostrar que aquilo que eu achava que era a fundação dos meus pés era algo que parecia ser verdadeiro, mas o tempo passou, a vida me fez crescer, amadurecer, e eu comecei a ver que aquilo que eu tinha tanta certeza nada mais era do que um grande engano. E essa é a nossa vida na Terra, buscar a verdade. A Arca de Noé. Hoje nós vamos concluir, até o final do nosso encontro, que esse veículo Arca de Noé, que trouxe segurança e proteção durante o caos do dilúvio, eu já vou agora já aqui abrir, de cara já vou dar a síntese da conclusão. A Arca de Noé, o segredo é a estabilidade espiritual. Construir a Arca de Noé é construir uma estabilidade espiritual que vai me dar segurança para poder, durante um mês que parece tão cheio de energia, de conflito, de separação, e eu conseguir ter esse olhar do escorpião que vai chegar na essência. Vamos lembrar aqui que nesse mês nós vamos ter uma influência de Marte e de Plutão. Quando a gente pensa em Plutão, nós estamos mais do que tudo falando sobre ciclos de nascimento ou renascimento, transformação, morte, renascimento, transformação, morte. Cada camada desse abacaxi que eu descascar, quando eu conseguir atingir a verdade daquela porção, daquela camada, aquela camada vai morrer. E em seguida a outra.
e em seguida a outra. E com isso eu vou transformando o resultado e eu vou cada vez conseguindo me separar daquilo que não representa a verdade para conseguir chegar na verdade. As mentiras, que para nós em alguns momentos são verdades, a gente vai deixar elas para trás e a gente vai seguir tendo essa visão mais ampla do verdadeiro. Mas para eu chegar na visão do verdadeiro, em primeiro lugar, eu preciso encontrar a mentira. Sem eu encontrar a mentira, eu continuo acreditando nela. O estudo espiritual nos ajuda a conseguir ampliar a nossa visão. Vamos voltar para a verdade de Noé, primeiro. De forma literal, quem era Noé? Todos os anos, quando a gente entra nessa porção, e eu começo a estudar essa porção e a me inspirar aqui nessa porção, eu sempre tenho uma repetição de sensação. Porque a cada ano penso, essa porção não podia ser mais perfeita para o mundo, para o que eu estou vivendo hoje. E todos os anos isso acontece. E esse ano, de novo, isso aconteceu. Mas parece que cada ano que passa, ela está mais se encaixando ainda no momento que a gente está vivendo. Eu vou falar para vocês 3 caminhos. Então, se depois, na hora que a gente estiver andando, se o caminho às vezes vai embora, vocês me trazem de volta para ele. Eu quero colocar aqui 3 caminhos importantes. Um vai falar sobre a tecnologia, o outro vai falar sobre o abuso do livre-arbítrio, e o outro vai falar sobre a nossa salvação na guerra da vida. De forma literal, vamos aqui pensar quem foi Noé. Noé se apresenta na 10ª geração depois de Adão e Eva. E ele se apresenta num momento em que, se a gente pensar na evolução dessas 10 gerações, Adão e Eva fizeram o pecado original. Eles podiam ter esperado um pouquinho, a gente falou da vergonha na semana passada, a gente falou sobre o abrir os olhos e começar a enxergar mais o eu do que o outro, esquecer que tudo isso é uma coisa só, que é uma rede, não é coisas. Nós não somos coisas separadas, porque não só a fragmentação nos colocou como separados, mas nos colocou também como coisas, porque pelo egoísmo as pessoas olham para outras pessoas e julgam essas pessoas como coisas. Como é que eu vou usar aquela coisa para o meu prazer? Eu vou usar mais, eu vou usar menos. Ah, aquela não me serve bem, então eu jogo fora. E esse é o mundo que a gente vive, né? A consciência acaba caminhando por essa trajetória, infelizmente. Então, Adão e Eva trouxeram ali com eles uma queda de uma consciência do todo. Depois deles, a gente pensa em Caim e Abel. Eles deram ainda aí mais uma pioradinha. Porque o que se estabeleceu a partir daí? O derramamento de sangue. Eu mato o outro. Eu tiro a vida do outro pelo meu prazer. E as gerações foram seguindo até essa 10ª geração, porque quando a gente pega a Torá e a gente vê as últimas frases e palavras da última porção, porque essa história não está começando aqui agora. É muito interessante quando a gente faz a leitura da Torá e a gente vê que muitas histórias têm cenas dos próximos capítulos, e essa aqui é uma delas. Então, eu tenho aqui toda a descendência de Adão até chegar a Noé. Noé vai entrar aqui na história e ele tem mais ou menos 400 ou 500 anos. Ele vai ficar 100 anos, agora eu não me recordo, mas
talvez esse detalhe para nós não vai fazer diferença. Porque quando a gente pensa em 400 ou 500 anos, a gente já está imaginando um tantão de ano, né? 100 a mais, 100 a menos. O que interessa é que ele já está numa idade bem avançada, bem mais avançada do que nós. Ele vai construir a arca durante 100 anos e 7 dias antes do dilúvio, quando a arca está pronta, porque o Criador esperou, ele teve bastante paciência para ele construir essa arca. Quando falta 7 dias para o dilúvio, porque ele acabou de construir a arca, ele vai dizer: olha, agora, daqui a 7 dias, vai acontecer o dilúvio. Então, tudo aqui está sendo estabelecido e está tendo aqui uma conversa. Então, eu comecei falando quem foi Noé. Noé era uma pessoa que tinha muita tecnologia. Quando a gente pensa nessa palavra tecnologia, quer dizer um know-how. E qual era o know-how dele? Saber construir um barco que na hora que a água subisse, não caísse para cá, não caísse para lá. Porque eu vou dizer para vocês, eu acho que eu entendo de tantos assuntos, mas ao mesmo tempo eu sou assim de uma ignorância tremenda, porque até hoje eu gostaria muito de entender, mas eu não consigo entender como é que um avião está voando lá no céu com todas aquelas malas, com todas aquelas pessoas. Aquilo para mim, quando eu olho aquilo, eu falo, nossa, e eu me acho que tem uma abertura, né? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Da mesma forma, quando eu olho aqueles navios, que eu adoro navegar, eu olho aqueles navios transatlânticos com aquelas milhares de pessoas, prédios em cima do navio, e falo, gente, como é que o negócio, como é que aquilo se mantém, né? Quer dizer, é muito difícil pensar. Então, por esse lado, de uma forma assim, bem infantil, pensar no know-how de Noah para fazer um barco que vai caber todos aqueles animais que vão entrar lá dentro e vão estar lá dentro. E como armazenar comida para alimentar aqueles animais? E como é que os animais não. Né? Quer dizer, só de pensar tudo isso, essa história, ela traz já parece que é algo encantado nessa conversa. Já parece algo encantado, né? Parece um conto, né? Não parece uma história da Bíblia. Noah conseguiu construir um equipamento que podia ser colocado nas costas de um animal e ele iria conseguir andar, e aquele animal, com a força dele, ele iria conseguir trabalhar a terra. E então, naquele momento, ele conseguiu criar uma tecnologia de uma grande evolução. Porque não só a quantidade de alimento vai ser maior, não só o desgaste vai ser maior, mas mais do que tudo, o que tinha acontecido lá no Bereshit? Qual foi a resposta do Criador para o pecado de Adão? Para o seu sustento, você vai suar com o seu trabalho para conseguir alcançar aquilo que você precisa para a sua subsistência. Noé conseguiu reverter algo que os antecessores de Noé, lá na penúltima frase ali do Bereshit, o que eles dão graças? Porque ele vai ele vai recuperar, é como se ele tivesse trazido a bênção em cima da maldição que havia sido criada em cima de Adão e Eva pelo Criador. Então, ele era um justo. Quando a gente vê na Torá essa palavra justo, quem são os justos da Torá? Noah e Yosef. Os dois são justos. Quando a gente fala sobre um justo, a gente está falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre Sefirá Yesod, que é a fundação da árvore da vida. É a última Sefirot, a mais próxima aqui do mundo físico. Significa o quê? Que nada chega aqui no mundo físico sem passar por Yesod. Não é à toa que ele vai sobreviver ao dilúvio.
Não é à toa que essa palavra, tzadik, justo, está sendo usada para falar sobre ele. A tecnologia. E vamos lembrar que nós estamos falando de Escorpião que busca a verdade. Outro fato que vai acontecer aqui nessa porção é o assunto de Babel, que também vai se apresentar aqui. E a Torre de Babel também trata sobre o assunto da tecnologia, pela falta que quem entra na guerra é aquele que não tem nada a perder. Quem tem, quer conforto, quer manter o conforto, quer a manutenção, não quer mudança. Quem não tem, entra na guerra. Esse é o Escorpião, a busca na guerra. E dá uma tarefa para o Escorpião. Ninguém vai fazer melhor que ele. Ele vai entrar em guerra, ele vai realizar a tarefa. Talvez ele vai matar alguns no meio do caminho, mas tenha certeza que o assunto vai estar resolvido. Porque ele vai, o Escorpião, muito bom, para mexer com tudo que está ligado ao sangue. Bom cirurgião, bom médico, bom açougueiro. Tudo que está relacionado a esse assunto que leva essa condição, ele sabe. Bom guerreiro, lutar, vencer ou morrer. Escorpião, ele vai vencer. Então, ele tem uma força nata dentro dele, porque ele quer buscar a verdade e ele não aceita uma única coisa, porque ele é muito fiel. Ele só não aceita a traição. A traição ele não aceita. E a frieza, elemento fogo ligado a Áries, por exemplo. Elemento fogo ligado ao Escorpião. Áries quer resolver o assunto naquele momento. Temperamental, faz um escândalo, vai querer ser o centro das atenções, não está nem aí. O Escorpião não. O Escorpião dentro dele tem a força da guerra, do fogo, mas ele tem uma frieza. Então, brigar com o Escorpião não é a pessoa que fala alto. Você não vai escutar gritos, você vai escutar um silêncio. Ele vai te colocar na geladeira até resolver o assunto. Ele não vai entrar na discussão verbal. Ele vai pensar, ele vai criar uma estratégia, ele não vai aceitar a traição. Qual é a nossa maior traição? Porque essa é a síntese de a gente estar fazendo a leitura de Noé, que não quis fazer a traição de uma aliança. A traição contra nós mesmos. Porque a nossa alma está sendo traída o tempo todo. O Escorpião consegue enxergar, porque ele consegue ver o caráter, e ele vê como nós somos mau caráter com nós mesmos, quando a gente vai colocando as máscaras para entrar na manada e ser aceito, e ser respeitado por verdades que não são as nossas verdades. O processo de se transformar na águia é cair, porque o Escorpião sofre muito. Eu falei para vocês que eu ia contar uma história, a história de Sansão. Sansão, que aliás, a história de Sansão aconteceu em Gaza. Não é incrível? Ele lutando contra os filisteus. E ele era o homem mais forte. E aquela força dele que estava nos cabelos. E aí a Dalila seduz ele conta para ela, cortam o cabelo dele e ele é vencido. E quando ele está praticamente assim, já desistindo, ele lembra da aliança, ele lembra do Criador, ele lembra de Deus. E ele faz o seguinte pacto: você me deixa
lutar mais uma vez contra eles e eu vou fazer a verdade e a vingança. E o Criador devolve para ele a força. Ele vai para o templo daquele local e ele consegue, na hora que estavam todos ali fazendo as orações, derrubar ele com a própria força, derrubar o templo e matar todo mundo. Só que o que acontece? O que aconteceu com ele? Talvez a gente pense na história e gostaria que ele tivesse sobrevivido, né? Para ter o final feliz. Mas o final feliz do escorpião é que ele conseguiu alcançar a verdade, mesmo que custe a própria vida. Esse é o amor e a força, o potencial que a gente recebe esse mês. Ter essa força de enfrentar a verdade para não perder o livre-arbítrio, usando da tecnologia que está aqui nas nossas mãos, pelo nosso conforto, e traindo o pacto que cada um de nós tem com a sua própria alma. E aqui a gente faz as atrocidades que a gente faz para manter a nossa segurança e o nosso conforto. E esquece dessa aliança com o Criador. Este é um mês para estabelecer a nossa aliança com o Criador, para ter essa frieza, de certa forma, porque é um escorpião, um excesso de sensibilidade. Ao mesmo tempo, uma frieza estratégica para conseguir mergulhar lá no inferno, Plutão, e conseguir levantar e ir para o céu e virar águia. Nós vamos começar esse mês querendo convidar essa energia positiva para que a gente tenha a força dessa energia. Não é à toa que Abrão, patriarca, no Sefer Yetzirah, colocou essa energia com esse nome, Akrav. A gente tem um mês muito, muito poderoso. Então, eu desejo que a gente possa usar de todo esse poder, porque, afinal, a gente sabe que, pela Torá, a destruição através das águas já não vai acontecer mais. Ele já fez esse pacto. Mas nós também não queremos destruição. A letra Nun, que significa queda, pode mostrar para nós a transformação, esse levantar. O justo é aquele que cai 1000 vezes, mas se levanta 1000 vezes. Então, que a gente possa ter esse exemplo para usar das ferramentas e usar dessa possibilidade, desse olhar amplo que representa a nossa alma, escutando a nossa intuição nesse mês de Escorpião, e vamos transformar, vamos limpar, vamos voar. Nós queremos voar. É isso. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada para vocês que vão estar assistindo essa aula num momento um pouco mais tarde. Na sexta-feira a gente vai estar acendendo as velas da Shabbat, que é só um pedaço da aula que está sendo publicado no YouTube, mas eu peço para você deixar o seu like. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma explicação sobre o conteúdo, deixa a sua pergunta e vamos estar no 8º Congresso de Kabbalah nos dias de 2 a 5 de novembro. Eu espero vocês. Nós vamos estar falando sobre as forças das águas e toda essa transformação. Esse mês a gente fica até sem ar, e é maravilhoso. Que seja um shalom verdadeiro e que seja um shalom da verdade. Obrigada. Amém. Obrigada.